Olá, estudantes! Na última aula eu falei para vocês sobre os mecanismos, né, que a gente utiliza para fazer uma programação concorrente, quando a gente tem várias threads trabalhando em conjunto, né, às vezes em paralelo, trabalhando em sintonia entre elas para poder chegar a um certo objetivo, né? E aí eu expliquei que essa concorrência entre elas pode gerar uma condição de disputa. Então, dependendo da ordem que foi executado no nosso software, a gente pode chegar a resultados diferentes. Nesse caso, então, a gente tem que garantir que partes do código que podem gerar problemas ao ser executado por várias threads concorrentes, a gente tem, então, que garantir uma exclusão mútua dessa parte do código para que apenas uma thread esteja executando essas partes, né, do programa que são as seções críticas, né, do sistema, garantir que somente uma thread vai estar executando essa parte do código. E aí, então, eu comentei que nessa aula eu iria passar então para vocês sobre os mecanismos de exclusão mútua. Na aula de hoje, então, o que eu vou fazer? Como essa parte da matéria eu não vou aplicar uma prova, vão ser vários exercícios, vários trabalhos que vocês vão fazer e além disso um exercício, onde eu passo algumas atividades, vocês vão fazer, gravar um vídeo e me apresentar a solução do problema a partir do que eu expliquei para vocês. Nesse caso, então, só relembrando aqui para vocês, né, a gente quando trabalha com concorrência, várias threads, a gente tem esses problemas aqui de ter partes do código que eles são críticos para o bom funcionamento. Se duas threads estiverem executando essa mesma parte do código, né, ou que faz a mesma alteração, né, em algum arquivo ou variável compartilhada, isso pode gerar algum erro durante a execução do programa, tá? Que às vezes é difícil a gente conseguir identificar. Então, por exemplo, aqui, no nosso programa de teste, que eu vou colocar para vocês, vai ter uma variável saldo aqui, ó, geral, que ela é incrementada, só que todas as threads vão incrementando valores a essa variável de saldo aqui. Então, consequentemente, essas duas linhas que poderia ser uma, né, como já comentei, onde ela pega o valor atual, soma mais um e grava nessa variável, como várias threads estão fazendo isso em paralelo, isso pode gerar algumas inconsistências. Então a gente tem que proteger essas duas linhas, né, garantir então a chamada aqui exclusão mútua de execução dessa parte do código, da seção crítica. Tá, então somente uma thread pode acessar essa seção crítica, né, por vez. Mesmo que a gente tenha vários códigos diferentes, mas mexendo na mesma variável, todas elas vão ser seção críticas, todas elas têm que ser protegidas. Somente uma thread pode executar a alteração nessas variáveis, né, num mesmo intervalo de tempo. Mesmo se a gente tenha vários núcleos de CPU. Quando tiver alguma concorrência relativa a esses recursos compartilhados, apenas uma pode fazer essas alterações. Então a gente tem que proteger essa seção crítica, como eu comentei aqui. Primeiro a gente identifica aqui, ó, qual é a seção crítica, e aí depois a gente vai botar tipo um código protegendo a entrada nessa seção crítica, e depois que a gente terminar essas linhas de código, a gente vai e libera ela. Então vai ter um método aqui compartilhado, onde todas as threads, antes de executar o código, entram nesse método, disputam entre elas, a que ganhar, executa o código e no final ela libera. As outras que ficaram disputam entre si e aí eles vão fazendo alternância e cada uma delas executa de forma unitária, né, essas linhas da seção crítica. A gente tem algumas coisas que tem que garantir, que é a exclusão mútua, apenas uma thread dentro dessa parte do código, espera limitada, as outras tem que ter um tempo máximo, né, de espera para a execução dessa parte, independência de outras tarefas. Então, se por exemplo, se uma thread está usando a seção crítica, ela não pode afetar outras que não querem usar essa mesma seção crítica. Independência do sistema, a gente não pode levar em consideração a velocidade do processador, núcleo de CPU, então a gente tem que
ao encontrar uma solução de exclusão mútua, né, a gente tem que garantir não só a exclusão mútua, mas esses outros detalhes também, para que o algoritmo seja um algoritmo ótimo. Então, os mecanismos de exclusão mútua é o que eu vou explicar para vocês hoje. Tá? Primeiro, a gente poderia ter como mecanismo de exclusão mútua desabilitar as interrupções. Tá? Só para vocês conhecerem isso daqui. Desabilitando a interrupção, nenhum outro, nada consegue tirar um processo de dentro da CPU. Consequentemente, ele vai executar todo o código e depois que ele sair, ele libera, né, as interrupções. Aí sim as outras threads conseguem entrar na seção crítica. Beleza, se eu estivesse utilizando desabilitar interrupções, já estaria bom. Só que o problema disso aqui é que em sistemas preemptivos, né, você teria, tipo assim, uma thread poderia ter controle total do seu computador. Ele poderia desabilitar a interrupção e aí, a partir disso, somente essa thread, né, vai fazer alguma coisa no seu computador. Então isso aí que acaba sendo bem complexo, tá? Porque pode gerar alguns inconvenientes, como, por exemplo, a preempção por tempo não funciona, somente a thread vai ficar executando dentro da CPU. A CPU não vai atender as requisições de entrada e saída dos vários outros programas que estão executando. Somente aquela thread específica daquele processo que vai conseguir fazer alguma coisa. A própria thread também não pode fazer solicitações de dispositivo de entrada e saída, porque as interrupções que os dispositivos vão mandar também não vão ser atendidas pela CPU. E, basicamente, a gente só pode ter um núcleo de CPU executando. Se eu tiver vários núcleos, ao desabilitar uma interrupção, eu posso já ter um outro processo fazendo a mesma coisa num outro núcleo, e aí, então, não dá para garantir esse tipo de utilização para garantir exclusão mútua. Basicamente, só para vocês entenderem que existem, né, esse tipo de forma de garantia de exclusão mútua, mas normalmente isso aqui é utilizado em caso bem específico aí dentro do próprio kernel. Mas vamos lá, vamos para a primeira solução. A primeira solução aqui é a alternância de uso, né? Depois eu acerto isso aqui, né? Então, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, dizer que primeiro a thread A faz, depois a thread B, depois a A, B, ou a B, a C, depois A, B, C, A, B, C. Então a gente vai fazendo a alternância de execução entre as threads. Essa é uma solução mais básica. E eu vou querer que vocês implementem isso no código de vocês. Então vamos lá, vamos com calma, vou mostrar o que vocês têm que fazer. Bem, primeiro a gente vai acrescentar alguns códigos no nosso programa, indicando aqui o número de threads e qual é a thread que tem a vez, né, o turno, qual é a thread que está no turno dela. A gente vai ter tipo thread 0, 1, 2, 3, vamos ter só duas, né? Colocou duas aqui, então vai ser a thread 0 e a thread 1. Vai ter um método para entrar na seção crítica, que vai ser o nosso lock, onde eu passo o número da thread, a thread vai ver, é a vez dela? Se não for a vez dela, então aqui ó, o número da thread é diferente do número da thread que tem um turno, ele vai ficar no loop while aqui, toda hora perguntando. Então isso aqui acaba sendo um problema também, que é uma espera ocupada. Então ele toda hora fica pesquisando, perguntando se já é a vez dela. Tá? Mas é uma solução. Então ele, ao entrar na seção crítica aqui, ele fica verificando se é a vez dela. Então a primeira thread, a thread 0, né, vai conseguir passar por esse loop while, fazer as execuções da seção crítica, e aí depois vem essa parte final aqui que já estava aparecendo um pouquinho, né? Então, sair da seção crítica vai fazer o seguinte, vai passar o turno para o próximo, então vai pegar o quê? Esse número aqui que era 0, soma 1. Então, do 0 vai para o 1, ok? Só que quando chegar na thread 1, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o 0, então aqui ó, 1 mais 1 vai dar 0, o resto da divisão por 2, né, que é o número de threads, vai dar 0 também, então ele volta para o 0. Então se eu tivesse 3, 4, 5, esse código aqui iria funcionar também
alternando entre todas as threads, vai passando da primeira à última, depois volta para a primeira. Então isso aqui que vai ser a nossa liberação. Nossa liberação vai ser o seguinte: uma thread diz que a próxima já pode utilizar, já pode entrar na sessão crítica. E assim a gente garante a alternância do uso. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso código lá no Eclipse. Bem, no Eclipse eu vou colocar o link para vocês desse arquivo inicial aqui, onde a gente incrementa o saldo. O que eu vou querer que vocês façam? A primeira atividade vai ser vocês pegarem esse código, botar para executar e depois explicar o que vocês entenderam sobre o que esse código faz aqui. Bem, basicamente aqui a gente vai ter um código replicado da thread depositante A e thread depositante B. Vou diminuir aqui, ó. Então tem um programa que incrementa saldo, tá? Ao iniciar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma thread desse tipo aqui e uma thread desse tipo aqui. Basicamente ele está repetindo um código, só coloquei separado assim para vocês começarem a entender que são duas threads separadas, tá? Mas mais para frente vocês vão entender que não precisa fazer essa duplicação de código. Bem, então eu estou criando duas threads, uma vai ser identificada como thread 0 e outra vai ser identificada como thread 1. Então por isso que eu estou colocando aqui, ó, 0 e 1. Quando eu criei essas threads, a gente vai entrar aqui no construtor dela, da thread depositante A. Eu vou ter um construtor desse tipo de classe aqui, que vai receber um número, indicando que é a thread 0, e eu vou armazenar. Então, o número da thread vai ficar armazenado aqui, ó. Então, armazeno o código dessa thread aqui. Só para poder imprimir esses valores. Não precisaria desses números, mas é só para a gente poder visualizar, enquanto está executando, quem é que está fazendo alguma coisa. Então, a gente passou um número para cá, para saber qual é a thread que está executando alguma coisa, e aí depois a gente vai imprimir aqui, ó. System Out println, né, o formato aqui, vai ser o número da thread. Eu vou imprimir que a thread somou mais 1, 2, 3, 4, 5, ok? Até ele chegar no final aqui. Nesse caso aqui, então, é o nosso construtor, ok? Bem, na thread B aqui vai ter o mesmo código aqui, se eu ampliar, vai ter o mesmo código aqui. Então vai ser o construtor, vai receber um número, eu vou armazenar esse número que depois ele vai ser impresso aqui embaixo para ele. Então deixa eu só esconder isso aqui. Quando eu dou um start aqui nessa thread, o que vai acontecer? No create executou esse código aqui, que é o creator, né, dessa classe aqui. Então a gente criou um objeto desse tipo depositante A. Basicamente ele vai só gravar o número da thread. Quando eu fizer aqui um start, ele vai começar a rodar. Vai ter esse run, a gente vai executar. Para fazer start, a gente vai rodar esse código aqui. Esse run aqui. Aqui, basicamente, eu vou ter o quê? Só vou ter algumas variáveis para colocar, armazenar os valores que eu estou pegando para poder imprimir os resultados aqui, né? Tipo assim, qual a situação atual e qual que foi lá no final. Então, dentro de um loop while, a gente vai pegando o valor atual aqui, ó, do saldo dessa conta. A gente está tentando chegar até esses 100 mil aqui, né? Então, enquanto não for o saldo final, a gente vai incrementando valores aqui, ó, dentro desse loop aqui. Eu armazeno aqui dentro da thread o valor que está no saldo. Depois eu venho aqui, somo mais um nesse valor, né? E gravo em saldo de novo. Então, na verdade, eu estou incrementando o valor nesse saldo. Isso aqui também, na thread B, faz a mesma coisa. Enquanto está executando esse código aqui, a thread B também vai estar executando isso aqui. Em paralelo, os dois núcleos de CPU podem estar fazendo essas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto a thread A está pegando o valor do saldo, pode ser que a thread B também esteja pegando o valor do saldo. Na hora que a
thread A aqui, ó, soma mais 1 o valor do saldo, a thread B pode fazer a mesma coisa aqui. Então, se aqui, ó, ele armazenou o valor atual 0 aqui e 0 aqui, no final das contas, tanto A quanto B vai gravar o valor do saldo como 1. Mas, como as duas já executaram, o certo seria terminar como 2, né? Soma mais 1 no A, soma mais 1 no B. Mas aí só para vocês perceberem que aqui pode ocorrer um erro, se essas duas linhas forem executadas durante o mesmo espaço de tempo. E aí, aqui então, a gente vai ter as impressões aqui do valor intermediário dentro do loop e no final quando terminar. Executando aqui, ó, botão direito, Run as Java Application. A gente vai executar aqui as threads 0 e 1 vão realizar os seus incrementos, chegando até os 100.000 aqui, que foi o planejado. E aí, basicamente, eu teria que, ao somar esse valor mais esse valor, eu teria que dar 100.000. Se houver algum valor a mais aqui, né, tirando somente 1, né, que aí poderia acontecer, então vai ter algum erro. Então aqui 8 mais 4 já dá 12, passa 1 aqui 10, 12, né, então quer dizer, já passou bastante desses valores. Então existe, apesar do código estar correto, ao executar várias threads, essa seção crítica pode gerar problemas com essa de resultado final, né, dessa variável compartilhada aqui. Como que a gente vai resolver esse problema? Bem, a gente vai resolver esse problema fazendo o seguinte. Vamos lá. Primeiro vocês vão fazer um vídeo mostrando esse código, executando e aí explicando do jeito de vocês o que vocês entenderam sobre essa seção crítica aqui e qual o erro que ela gera. E na segunda atividade vocês vão criar um novo programa, tá? Com a primeira solução, com um algoritmo de alternância para poder proteger essa seção crítica. Então, ó, vamos copiar isso aqui, ó, arrastar e soltar aqui em cima. Aqui, saldo 2, pode deixar saldo 2, tá? Tinha botado alternância, né? Alternância aqui. Então, vamos abrir esse código aqui. A gente já tinha feito essa implementação aqui para poder montar a apresentação para vocês. Nesse caso aqui, então, a gente tem um segundo código. Deixa eu executar, ele vai estar gerando o mesmo problema. Ok, ó, 9 aqui, que já dá 12, então já passou do 100.000. Nesse novo código aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa implementação de indicar que eu tenho duas threads, vou dizer qual que tem a vez, e aí vou criar dois métodos. Um método para poder bloquear a entrada na seção crítica e outro para poder liberar a entrada na seção crítica. Então esse código aqui já está aqui, deixa eu só copiar para ficar mais rápido. Então aqui no início do meu programa, e eu vou fazer aqui a codificação desses códigos, que é, primeiro, indicar que eu tenho número de threads igual a 2, e vou que esse número aqui não vai ser alternado durante a execução, então eu posso deixar somente como int número das threads é igual a 2, e um outro aqui para indicar o turno, então quer dizer, de qual é a vez, né, qual a thread que tem a vez para executar. Nesse caso aqui, para garantir que essa variável vai ser o valor gravado nela, seja replicado, não só na memória RAM, mas na memória cache dentro dos registradores, então tem que acrescentar um volátil aqui para poder forçar essa atualização, já que eu tenho threads rodando em núcleos separados. Então eu tenho que forçar essa atualização para ir para todos os núcleos, para todas as caches de todos os registradores de todas as CPUs, tá?
Então por isso que só nessa aqui eu coloquei volátil. Bem, depois disso eu tenho um método aqui que eu comentei com vocês, que é para entrar na seção crítica, que vai receber só o número da thread, tipo assim, a thread entrou e ela já entra com o número dela para a gente saber se é a vez dela ou não, tá? Aqui eu vou ter aqui um loop while, que enquanto o número dessa thread for diferente da thread que tem a vez aqui, ó, o turno, né? For diferente da thread que está tentando entrar, ele vai ficar preso aqui nesse loop while e não vai fazer nada. Então eu vi, por exemplo, a thread 0 e a 1, né? A thread A e a B. A A entra, né? Porque ela é a thread 0. Thread 0 é diferente disso aqui. Enquanto for diferente disso aqui, ele fica no loop, né? Então ele vai ser igual, então ele vai passar por isso daqui. Então a primeira thread vai passar e a segunda vai ser diferente, né, do turno e ela vai ficar bloqueada aqui. Então enquanto ela for diferente, ela vai ficar bloqueada. Quando a thread que entrou na seção crítica terminar, ela vai vir aqui e liberar, dizer que o turno é da próxima aqui, né? Ele só mais um diz que a próxima agora é que vai poder entrar na seção crítica. E esse final aqui é o resto da divisão, é só para poder garantir que quando chegar no final ele volta para o início. Então, chegar na última ele volta para o zero, começando novamente o ciclo. Diminuindo aqui, já tenho aqui número de threads, indico a vez e indico os bloqueios e a liberação da seção crítica. Bem, como seguindo aqui a apresentação, então eu já tenho aqui a garantia dessa proteção da minha seção crítica. Bem, como eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que passar, eu vou ter que, dentro da thread, acessar tanto esse método quanto esse outro método aqui. Então essa thread aqui tem que conhecer essa thread principal. Então, antes de começar aqui, ó, quando eu for criar aqui, eu já vou ter que dizer o seguinte, ó, a thread, grava aí esta thread principal, para poder, a partir dessa, né, dessa thread principal, conseguir utilizar esses métodos aqui que vão ser compartilhados. Então, quando criar, falo o seguinte, ó, armazena aí um link para a thread principal, que é this aqui, né? Essa thread principal é enviada para o construtor aqui da nossa classe. Então, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente tem essa classe aqui. Então, no create dessa classe aqui da thread A, eu vou incluir aqui, então, o tipo aqui, ó. Incrementa salto anterior, vou botar aqui T de thread, né? Thread principal. E eu vou ter que armazenar isso aqui também, né? Vou ter que colocar aqui, criar uma variável para poder armazenar essa thread principal. Vamos botar aqui thread principal. E aqui eu vou armazenar então essa thread aqui, isso que é this, né? Essa thread aqui tem uma variável thread principal que vai receber o que está vindo lá do creator, que é o T aqui, né? Então já vou ter esse aqui armazenado. Os códigos estão replicados, então vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Na thread B, eu vou armazenar essa thread principal aqui T, usando o creator, né? Então aqui, thread principal vai receber T,
Só para a gente poder chegar a esse método aqui, tá? Feito isso aqui, então agora eu posso proteger aqui a minha exceção crítica. Deixa eu ver se tem lá na apresentação essa explicação. Então, olha só. Continua a solução aqui, ó. Devemos armazenar as threads um link para a thread principal do nosso processo. Assim precisamos incluir um construtor nas classes aqui, armazenando essa thread principal. Incrementa saldo da alternância aqui e tal, recebe T. A gente armazenou a thread principal e na thread, na classe da thread B aqui, também a gente armazena aqui no creator. Aqui só corrigindo um código que antes estava só assim, né, passando o número da thread. Agora vai ter o this aqui, indicando que a thread principal, o link da thread principal vai ser passado para dentro dessa nova thread aqui, ó, para poder acessar os métodos que eu comentei com vocês. E aí então, para poder proteger a seção crítica, a gente vai fazer? Vai incluir o método aqui antes da seção crítica, para poder bloquear, e o método depois da seção crítica, para poder liberar assim que a gente estiver saindo da seção crítica. Então é assim que a gente protege uma seção crítica. Primeiro identifica, antes dessa seção crítica a gente coloca o método de bloqueio, onde todas as threads vão disputar quem é que vai acessar a seção crítica. Uma delas vai evoluir, e essa que evoluir e executar esses códigos da seção crítica, no final ela tem que liberar. E aí as outras que ficaram presas nesse lock vão disputar de novo e uma delas vai vencer. Vai passar. Então sempre garantindo a exclusão mútua aqui dentro da seção crítica. No nosso caso, como a gente criou os métodos entrar na seção crítica e sair da seção crítica, então a gente vai chamar aqui, ó, thread principal, vai ter um método compartilhado, né, da thread principal para fazer o bloqueio da seção crítica e sair da seção crítica. Então aqui, ó, tenho a thread A. Nesse aqui, a minha seção crítica são essas duas linhas. Então antes dela aqui, eu vou chamar aqui, ó, a thread principal, chamando o método de entrar na seção crítica, né? Entrar na seção crítica e com o número da thread, né? É o número da thread aqui, ó, né? This.número da thread. Então o número que está armazenado aqui, ó, para essa thread aqui é this, né? Então ele vai entrar e somente se ela vencer, né, a disputa com as outras threads. E na hora de sair da seção crítica, thread principal, ponto, sair da seção crítica com passando esse número aqui. A princípio não precisaria, tá? Mas para a evolução do nosso algoritmo, vamos manter desse jeito aqui. Bem, então a thread A já protegeu sua seção crítica. A thread B, então a gente vai ter que acrescentar a mesma coisa aqui na thread B, que nas linhas de seção crítica, a gente vai antes aqui entrar na seção crítica, vai entrar no método compartilhado de disputa, né, da seção crítica, e a gente vai sair aqui também com thread principal, ponto, sair com this, ponto, nome da thread. Então basicamente o que a gente tem é o seguinte, as threads vão entrar nessa disputa aqui. A primeira vai entrar, a segunda vai esperar. Assim que a primeira terminar, a segunda entra e elas vão ficar alternando entre si a execução desse código aqui. Então, botão direito aqui, run as, se não tiver nenhum erro, a gente vai conseguir executar. Repare que vai ter aqui, basicamente, que é alternância entre thread 1 e thread 2. A impressão desses resultados não é certinho, mas é por questões de utilização da CPU. Mas se vocês olharem os números, apesar de não sair certo, se vocês ordenarem, vocês vão ver que o número está correto, tá?
Então aqui vai ter, ó, o 99 era o 0, o 1000 é 1. Então 98 é 1, né? Os pares aqui vão ser 1. Pode olhar aqui. Os pares vão ser 1 e os ímpares vão ser a thread 0. O que aconteceu é que eles foram alternando. Na hora de imprimir, que pode às vezes demorar a impressão e uma outra thread acaba imprimindo primeiro. Tá? Já que eu tenho vários núcleos de CPU rodando em paralelo. Mas o que importa aqui é que agora ó, a thread 1 executou 50.000 vezes, a thread 0 50.000 vezes, chegando ao resultado final de 100.000 correto. Lógico que eu vou executar várias vezes aqui, pode ser que passe umzinho a mais aqui, mas é só por questões aqui do loop while aqui. Mas não estaria errado, tá? Então repare que agora, fazendo esse algoritmo, a gente já tem a solução inicial desse problema. Então o que eu quero que vocês façam é, no segundo vídeo, a partir desse primeiro código, incluir esses métodos aqui de bloqueio e liberação da seção crítica. Vocês vão proteger a seção crítica e executar. E verificar se realmente vocês conseguiram resolver esse problema a partir desse algoritmo de alternância. Terminando então aqui, só algumas explicações, né? Esse algoritmo de alternância, ele garante a exclusão mútua. Então, só tem uma thread por vez dentro daquela seção crítica. Todas as partes dos códigos que alteravam aquela variável, eu protegi com aqueles métodos de entrada e saída. Todos eles. Então, somente uma thread vai estar executando o que está entre os dois códigos de bloqueio, né, de entrada e saída. Então, eu tenho exclusão mútua. E é totalmente independente de outros fatores, por exemplo, velocidade da CPU, número de núcleos da CPU, mas ele não é um algoritmo ótimo. Por quê? Porque, na realidade, outros critérios de exclusão mútua, né, que a gente deveria ver, por exemplo, independência de tarefas. Nesse caso, a gente está, para o funcionamento, a gente está dizendo que tem duas threads. Se uma das threads morrer, a segunda não vai continuar conseguindo fazer o serviço. Por quê? Uma thread faz e passa para o próximo. O próximo faz e passa para a primeira. E eles ficam alternando entre si. Se uma delas morrer, a primeira, né, uma delas envia a vez para a outra, só que a outra não está fazendo nada. Então, essa primeira vai ficar bloqueada. Então, não há independência entre essas outras tarefas em questões de espera limitada. Ok? E no caso, dependendo, né, você poderia até gerar alguns outros bloqueios também a partir disso. Mas o principal é isso daí, né? Então, a gente está levando em consideração uma outra tarefa. Então, não há uma independência entre as tarefas. Então, esse problema de não haver independência de outras threads, isso vai ser apresentado no próximo algoritmo, que é o algoritmo de Peterson. Só que depois, na semana que vem, eu passo esse conteúdo e aí vocês vão desenvolver esse código no computador de vocês também. Então essas são as duas tarefas que vocês têm que fazer durante essa semana. É executar o código do jeito que eu passei para vocês e verificar que ocorre o erro. A outra é, a partir do que eu expliquei para vocês, vocês vão fazer as correções do código, colocar o algoritmo de alternância, identificar o que está acontecendo, gravar o vídeo e explicar para mim o que vocês estão observando nesse código. E essa então vai ser a tarefa dessa semana para vocês. No mais, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, podem enviar para mim lá no WhatsApp e a gente entra em discussão aí durante a semana. Abraço a todos, fiquem com Deus e tchau!